E como que foi assim pra vocês? Era um grupo do Teatro Escola Macunaíma, né? É difícil, né? Conseguir integração suficiente, harmonia suficiente. Vocês já do básico assim, ou do PA1, no início do processo, vocês já se identificaram de forma, vamos construir um grupo, vamos fazer acontecer. Agora vai pro 5º ano, não vai? Ou pro 4º ano? Já não, assim, a gente tá junto, a gente tá entrando no 6º ano. Assim. No 6º ano? Na verdade, a maioria tá junto nessa época, né? Alguns vêm do básico, que foi o primeiro semestre e tal. Alguns foram entrando, outros foram saindo. Eu falo sempre pra eles que é seleção natural, sabe? Então chegou no final, assim, quando a gente foi se formar, que é aquilo. Sobrou então, quem vai ficar, né? Quem queria, é o que eu falei, quem queria de coração, quem queria que aquilo tá dentro, que tá pulsando, ficou, entendeu? Impulsando. E ficou. Dani, nós temos imagens aqui do trabalho de vocês, a gente vai jogar na tela aí. E aí você pode ir falando, olha lá, o trabalho corporal da galera. Conseguiu usar o tecido circense lá no Teatro do Macunaíma, né? Sim. Então a gente tinha 2 tecidos pendurados. Aí numa outra temporada a gente tínhamos 3 tecidos, então a gente... Se o teatro é maior, vocês colocam 5 tecidos, né? Se der pra colocar, a gente põe. Agora, por exemplo, a gente vai pros sátiros e lá não tem onde pendurar os tecidos. Assim, pra fazer as quedas e toda aquela coisa, mas a gente vai continuar, é um elemento que a gente vai continuar utilizando. O couro, a gente usa, assim, fundamental, a gente tem todo o trabalho do couro, de direcionar a cena, de intervir pelo herói, né, pelo Prometeu que está acorrentado. A gente trabalhou muito essa coisa do couro. E essa aí parece que é a sombra, né? dela Vocês no têm tecido. Trabalho de sombra também? Não, assim, não foi pensado, mas foi uma coisa que ficou muito bonita no espetáculo. A gente, da primeira vez, depois a gente começou a aderir a essa coisa. Então tem a sombra da violência na parede, que na verdade essa personagem que fica no tecido é a violência, né? Que é uma personagem muda, ela não tem falas na peça, mas ela tá lá sempre. E então a gente usou essa coisa da sombra e da luz, que lá no Macunaíma tinha bastante coisa disponível, a gente conseguiu bem. E a expressividade também, né? Essa foto tá bem legal. As personagens que a gente fez, elas são montadas sempre em duplas ou trios. Então, por isso, assim, exigiu um trabalho corporal e uma integração, uma sintonia muito grande, né? Porque é tudo dupla ou trio, e o Prometeu, ele é sempre individual, mas às vezes acontece de ter 2 ou 3 pessoas lá, nas correntes, mas o Prometeu é individual. E essas personagens, o Oceano, a Io, o Poder, são as personagens, elas são em duplas ou trios, e foi esse trabalho corporal. Então tem aquela coisa, é um corpo só, são 2 pessoas que formam um corpo só. Então assim, foi um treinamento difícil, a gente sofreu um pouco no começo, mas agora tá. E a maioria do grupo se dedica inteiramente ao teatro, ou vocês ainda estão tendo que fazer aquela vida dupla, básica? É a minha vida. É a minha vida. Tripla, dupla não, tripla. Quíntupla. É uma tristeza. A maioria ainda tem uma vida dupla, tripla. Às vezes de dia 4. é João e de noite é Mariana. Não é bem essa comparação. Eu tô tentando fazer isso, gente. Então de dia você é Maria. Cada senhora. Daqui a pouco eu vou lá pra Augusta. Vai, continua falando. Então, a gente ainda não conseguiu, né? Porque é difícil, muito difícil. Muito difícil, né? Muito triste, porque a gente queria muito poder fazer só isso e mandar projetos e estudar coisas e... Mas essa coisa de projetos, vocês já estão... A gente agora tá mandando um fomento agora pra fazer treinamento. Mas é aquela coisa, né? É difícil, não sei, de repente um grupo novo, é a primeira vez que manda, a gente nunca sabe como acontece. Assim. É um projeto muito legal, mas a gente não sabe como vai acontecer. A gente tá esperando, estamos mandando. Mas uma hora esse ano foi o primeiro que vocês estão mandando pra pegar fomento. A gente começou a mandar agora. Assim. No ano passado a gente... Não, foi nesse ano mesmo. Foi nesse ano. A gente mandou pro Vai, né, pra fazer o infantil e tudo mais, aí não... Mas a gente vai mandar de novo. Mas isso aí, isso aqui é Brasil, minha gente. A gente fez uma pergunta agora tá? pro Ronaldo Ventura, que é do grupo Curupira, e por que você acha, e eu vou repetir a pergunta, por que você acha que é tão difícil fazer teatro? Por que é tão difícil fazer teatro? Porque a gente concorre com muitas coisas. Isso a gente
tem um blog, né? E a gente teve no mês de maio, a gente entrevistou diferentes grupos de teatro. E aí a gente ouviu muitas coisas que se aderiram a gente. Uma coisa que a gente ouviu foi isso. A gente concorre com a TV, a gente concorre com o trânsito, a gente concorre com o cinema, a gente concorre com tudo, né? O teatro concorre com tudo. E, assim, batendo no que o Ronaldo falou, né, que a gente estava assistindo lá fora, a gente não é educado para ir ao teatro, né? A gente não tem. As pessoas não estão acostumadas a ir ao teatro e ter essa cultura de, né, é o teatro e tudo mais. Não tem isso, então. De ver qual a importância. É difícil, assim, a gente... É o que eu falei, tem que fazer de coração, sabe? Tem que fazer porque gosta, porque é muito difícil. É muito difícil mesmo, mas a gente é muito feliz quando faz. Dani, Tudo licença, bem. licença. Uma perguntinha aqui do chat, Eita! e aí pra gente poder encerrar também. O Paulo Henrique, ele teve uma experiência com tragédia grega. Então o Paulo Henrique diz: eu já fui ver uma tragédia grega e não gostei. Eu acho que por causa do texto, os atores acabam ficando com um ar de falsidade. O personagem não fica natural. Para vocês, foi difícil lidar com isso, com a naturalidade do personagem? E é bom lembrar que o Paulo Henrique foi assistir uma tragédia grega X. Ele ainda não assistiu o Prometeu Comunitário. Não tá falando pra gente. Paulo Henrique, vá assistir o Prometeu Comunitário. Paulo Henrique. Mas a pergunta dele é, para vocês foi difícil lidar com isso, com a naturalidade do personagem? Foi. Porque é uma realidade completamente diferente da nossa, né? Não é aquela coisa, o que eu faria se fosse eu, né? Completamente diferente, a gente nunca vai vivenciar. E nunca, né? Então, foi muito difícil, mas a gente fez muito essa coisa, porque sempre é tragédia grega, a pessoa tá sofrendo, e não é, né? Tudo bem, as pessoas são normais, isso aqui é uma tragédia grega. Então, foi difícil, mas a gente fez um trabalho vocal muito legal, um trabalho corporal muito legal. Então, Paulo Henrique, vá nos assistir, você vai mudar o seu conceito sobre tragédias gregas. Você tem um blog, um site para passar para o pessoal? A gente tem um blog, as informações. www.ciaimpulso.com, impulso com N. E é isso, a gente está em agosto no Teatro dos Sátiros 2, de 6 a 27 de agosto, às 18 horas. Tá, sábados. Pra que você mandaria um clique? Um clique! Eu mando um clique para as pessoas da minha companhia, que é de dentro, é de coração, são minha família, são as pessoas com quem eu quero estar pro resto da minha vida. E enquanto a gente puder, a gente vai estar junto. Com lágrimas nos eu me olhos. emociono. Com lágrimas nos Mesmo. olhos. Obrigada, Dani, Obrigada pela presença. Obrigadão. Foi muito bacana a entrevista. Pena que a gente não conseguiu usar muito o chat, né? Mas... Sempre que eu tô aqui, ele dá pau. Mas é Entendi. comigo. Mas é eu e ele, a gente Calma, vai se semana Deixa eu passada só eu falar uma coisinha. Pode falar. Eu queria agradecer muito o Denis Sintra, nosso fotógrafo. Ele que tirou aquelas fotos belíssimas, ele que apoia a gente e sempre fotografa a gente. Acho que é legal mandar um beijão pra ele. Muito obrigada de coração. Então é isso, galera. Semana que vem teremos mais um Clique Cênico aqui no www.biosegredotv.com.br com Cal Titaneiro e Carol Mafra. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a FEB Concessionária de Rodovias e a Biosegredo TV por ceder esse espaço maravilhoso para a gente discutir sobre arte e sobre o que vier também. Já falei o apelido do Boia, quer dizer Ricardo, quer dizer Boia. Enfim, é isso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. 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 Meu apelido. Tchau. Meu apelido, Obrigada. né? Eu que não sou nada acadêmico, essa hora